SUSE 2017, acesso direto, questão sobre um tema que cai bastante e geralmente cai dessa forma aqui no SUSE, que é o delirium, tá certo? Então vamos lá ler a questão. Paciente masculino, 70 anos, um idoso, hoje no segundo pós-operatório, preste atenção, de correção cirúrgica de fratura de fêmur. Evoluiu com quadro de agitação psicomotora, confusão mental e agressividade, tentando bater nos enfermeiros. Quando essa agressividade é dirigida a terceiros, a gente chama isso de heteroagressividade. Foram realizadas adequações no ambiente e outras medidas de manejo não farmacológico, sem melhora do quadro. É portador de hipertensão arterial sistêmica e osteoporose e, segundo familiares, era independente para atividades da vida diária até a internação. Então, era um idoso funcional até internar. Quanto ao quadro descrito, qual a medicação adequada para o uso? Gente, o delírio, antigamente conhecido como estado confusional agudo, é uma desordem neuropsiquiátrica que normalmente decorre de alguma alteração fora do sistema nervoso central. Então, na fisiopatologia, a gente tem um desbalanço entre reserva cognitiva do paciente e algum estressor agudo. Então, se o paciente tem fatores que a gente chama de fatores predisponentes, fatores de risco que causam redução da reserva cognitiva, são eles: idade avançada, demência, déficit de qualquer natureza, déficit neurológico, déficit auditivo, déficit visual, comorbidades graves, pacientes que já têm uma fragilidade, que já têm uma funcionalidade reduzida previamente, eles têm fatores de risco, isso são fatores predisponentes. Quando a gente tem um estressor agudo, tem um fator causal, que geralmente é infecção, pode ser desidratação, distúrbio hidroeletrolítico. O simples fato de internar um idoso pode levá-lo a um delírio. Pós-operatório é muito comum, especialmente pós-operatório de fratura de fêmur. Mais de 50% dos pacientes evoluem com delírio, tá certo? Sem infecção, só pela fratura de fêmur. Então, esse é o mecanismo fisiopatológico do delírio. Em relação a neurotransmissores, a gente tem uma queda de acetilcolina no sistema nervoso central e um aumento de dopamina. Isso é importante porque no delírio a gente evita drogas que têm efeito anticolinérgico e essas drogas podem inclusive induzir o delírio. E nos pacientes que têm agitação psicomotora, a gente pode dar alguma droga que tenha efeito da inibição dopaminérgica, tá certo? E qual a apresentação clínica de delírio? Como é que a gente identifica o delírio na prova? Já a gente viu que o perfil é de um paciente geralmente idoso que tem algum estressor agudo, pós-operatório, internamento, infecção. E esse indivíduo se apresenta de forma aguda, tá certo? Preste atenção nos termos, de forma aguda, com alteração do nível de consciência, de caráter flutuante. Então é comum o indivíduo passar o dia dormindo mais tranquilo e agitar no período noturno. O paciente pode ter transtornos psiquiátricos como alucinações, delírios persecutórios, tá certo? Esse paciente, ele também pode ter agitação psicomotora e aí caracteriza o delírio hiperativo, que não é o mais comum, é até mais comum a gente observar um delírio hipoativo, o paciente ficar mais restrito, mais sonolento. Então as palavras-chave são essas: uma confusão mental, uma alteração do estado mental de início agudo, de caráter flutuante, tá certo? E que tem algum fator causal, algum estressor agudo facilmente identificado. E como é que a gente trata delírio, gente? A gente trata delírio com medidas de suporte e tratando a causa base. Então a gente trata a causa base, essa é a principal forma de tratar delírio. Além disso, a gente faz manejo não farmacológico, a gente tenta restabelecer a rotina do paciente, trazer os familiares para perto, colocar relógio, tentar expor a luz do sol, tá certo? Colocar o óculos de volta no paciente, aparelho auditivo que porventura ele use. A gente deve fazer com que o paciente tente sair da cama, tente deambular, mas em situações extraordinárias e só em situações extraordinárias em que o paciente está tão agressivo, tão agitado, que ele esteja colocando em risco a si próprio, arrancando sonda, arrancando acesso que são úteis naquele momento, ou então o paciente esteja tão agressivo a ponto de machucar outras pessoas, eles têm uma heteroagressividade importante, aí sim é que a gente vai optar por medida farmacológica, e é o que a questão quer saber. O paciente está muito agitado, tá certo? O paciente está tentando bater nos enfermeiros, então esse paciente precisa de contenção farmacológica. E como é que a gente faz isso? Lorazepam, benzodiazepínico, a gente não usa para tratamento de delírio, a não ser em duas situações, no doente com abstinência alcoólica ou abstinência do próprio benzodiazepínico. Donezepila não tem nada a ver, é um inibidor da acetilcolinesterase utilizado para tratamento de demência.
Prometazina é um antihistamínico, tá certo? Não é um antipsicótico, portanto a gente não vai utilizar. E a droga de escolha para o tratamento da agitação psicomotora do delírio, não para o tratamento do delírio, é o haloperidol, o famoso Aldol, que vai inibir, tá certo, o sistema dopaminérgico. É um antipsicótico e a gente vai usar raramente, só quando o paciente estiver muito agitado, colocando em risco a si ou aos outros. Resposta, letra B de bola.